Oi, gente, pois é o retorno dessa sessão Pergunte ao Professor André, em que eu respondo questões colocadas por vocês na aba Comunidade. Sempre dê uma checada na aba Comunidade, que lá eu faço essa pergunta, né? Quais são as suas questões, vocês fazem lá, e eu trago respostas aqui. Hoje a gente vai discutir como derrotar o bolsonarismo e a extrema-direita nas eleições municipais e o que é que a esquerda está fazendo. Eu selecionei várias perguntas que têm essa dimensão e vou responder cada uma, né? O Tars perguntou: a esquerda está fazendo algum movimento para vir com tudo na próxima eleição? Não aguento mais bolsolixo. Bem, existem alguns movimentos e manifestos aí a favor da democracia, mas o campo progressista não está unificado. Isso até certo ponto é compreensível, tendo em vista diferenças e brigas e mágoas que existem dentro do campo. Eu vejo algumas possibilidades de articulação. O PDT parece estar tentando se conectar com o PSB, não sei se vai acontecer, né? E com a rede. E o PT está ainda tentando restabelecer a aliança que tinha com o PCdoB. O pessoal provavelmente vai seguir carreira solo, né? Não deve se. Dependendo do estado, pode participar de alguma coligação, mas provavelmente com o PT. O resto a gente não sabe. Agora, a esquerda não está fazendo, Tars, o que deveria estar fazendo, que é a definição de uma agenda mínima, defendendo, por exemplo, uma renda mínima cidadã, defendendo garantia dos direitos sociais, defendendo uma reforma tributária progressiva, quer dizer, se organizar em torno de ideias e fazer talvez documentos em que todos os partidos progressistas se comprometessem a defender essas ideias. Isso seria mais importante porque isso criaria uma base de unificação, inclusive para o segundo turno, justificada nas ideias, e não se baseando apenas em questões de personalidade, personalismo de pessoas, né, que mudam com o passar do tempo, né? É possível avaliar a Lilian Cristiani. É possível avaliar o impacto da pandemia para o clima das eleições para prefeitos e vereadores? Olha, não dá para ter certeza, mas o que é provável é que prefeitos e vereadores que se posicionaram contra o distanciamento social, que apoiaram as medidas bolsonaristas, provavelmente vão ter dificuldade de se eleger em vários lugares, tendo em vista o nível de contaminação, os mortos e tudo mais. Ou seja, as pessoas que se posicionaram assim, como Bolsonaro perdeu parte da popularidade, é bom lembrar que ele caiu ali dos 40% para os 30%, depois para os 27%, né, 27, 28%, essa perda de popularidade vai impactar também prefeitos e vereadores que se posicionaram de forma equivocada. Mas isso varia de cidade para cidade. Por exemplo, existem cidades muito conservadoras que a população demandou a reabertura. Nesses casos, é possível que as pessoas que tenham defendido o distanciamento social, políticos, para candidatos a prefeito, candidatos a vereador, ou vereadores atuais, prefeitos atuais, paguem um preço naquelas cidades. Então perceba que não é uma coisa que é universal, mas a tendência, olhando para as pesquisas, já que a maioria da população apoia o distanciamento social, e é distanciamento, não só isolamento, viu, gente? Eu estou correto em dizer distanciamento. Significa que provavelmente as pessoas que apoiaram o distanciamento vão se beneficiar. Wagner Cardoso pergunta: por que a popularidade de Bolsonaro se mantém próximo dos 30% e como você avalia a comunicação da esquerda nas redes sociais? Vamos lá. Olha, ela se mantém perto dos 30% porque Bolsonaro e a rede de direita conseguiu mecanismos de comunicação através de redes sociais diretas com essas pessoas. Então, perceba que tem a ver com a segunda parte da sua pergunta. E eles conseguiram fazer com que as pessoas não acreditassem na mídia corporativa, não acreditassem na mídia alternativa de esquerda, basicamente isolou essas pessoas do ponto de vista da informação. Então, um percentual grande dessas pessoas, não importa o que Bolsonaro faça, vão arrumar um jeito de justificar e de defender Bolsonaro, e conseguiram fazer isso mesmo quando Moro saiu e acusou Bolsonaro, Moro que era um dos grandes líderes para esse pessoal também. E aí essas pessoas conseguem fazer isso porque
toda a fonte de informação delas vem de pessoas que são apoiadores fanáticos do Bolsonaro. Então essas pessoas sempre justificam, racionalizam tudo. Por isso que vai ser muito difícil realizar uma transformação nesse grupo populacional. Infelizmente, só quando eles começarem a sentir mais o impacto da economia, quando eles começarem a sentir mais o impacto da pandemia, é que gradualmente essa popularidade talvez diminua um pouco. Mas mesmo assim, é possível que eles justifiquem e culpem o problema na economia exclusivamente na pandemia, ou se não, fiquem culpando as gestões petistas. Quer dizer, vai ser difícil que a popularidade dele caia para tipo 15%, o que seria suficiente para impeachment ou cassação de chapa. E como eu avalio a comunicação da esquerda nas redes sociais? Bem, eu avalio mal. Eu acho que o campo, os partidos de esquerda e os movimentos sociais, infelizmente, não ocuparam as redes sociais como deveriam. Por exemplo, está melhorando quando a gente vê o Fernando Haddad dando entrevista no canal do Alberto Carlos de Almeida, quando a gente vê o Boulos dando entrevista no canal do Carlito Neto, quando a gente vê Ciro Gomes aparecendo em tudo quanto é lugar. Existe um certo avanço, mas é muito pouco perto do que deveria ser. Os partidos políticos de esquerda deveriam estar ajudando ativamente os canais progressistas, né? O fato desses partidos não estarem entrando em contato com o meu canal, com o canal do Carlito, com o canal do Samuel, e a gente está trabalhando para o crescimento de todos esses canais e aprofundar uma onda de esquerda no YouTube e nas outras redes sociais, no Facebook, no Twitter e tudo mais, mostra que a esquerda ficou muito para trás nessa área. Está correndo atrás agora, está melhorando, mas ainda é muito pouco perto do que eu acho que deveria ser. A dificuldade que um cara como eu tem de entrar em contato com pessoas de partido político de esquerda e conseguir uma entrevista e tal é gigantesca, né? Infelizmente. E não sou eu, outros canais progressistas também têm dificuldade. Aí vem a Chris Hoffman. Como quebrar... Peraí, deixa eu só dar uma olhada numa coisa. Isso. Como quebrar e, se possível, destruir essa articulação do mal da direita fascista brasileira? Não são só as fake news, é toda uma rede de manobras para acabar de um lado e de outro ao mesmo tempo. Alarmar uma coisa e fazer outra. Como desacreditar essas coisas? Bem, para enfrentar essa rede de manobras e tudo mais, o que a gente tem que fazer é uma educação da população brasileira em relação a um espírito crítico. Eu acredito muito na formação, e aí não é só a educação formal, é um pouco do que eu faço aqui no YouTube, é um pouco do que o Henri Bugalho, o Carlito Neto, o Samuel Borelli, o Aki Santarém, o José Fernandes, e aí a gente podia ficar um dia todo citando youtubers aqui. A gente está tentando justamente fornecer às pessoas um espírito crítico. E a popularização dos nossos canais vai ajudar a isso, porque a gente vai atingir mais gente e mais gente vai desenvolver espírito crítico. Assim, eu já recebi ao longo, desde que eu criei o canal, mais de 2.000 pessoas diferentes mandaram mensagem para mim dizendo que mudaram o pensamento por causa da interação com o canal e tudo mais. Nem todo mundo necessariamente virou de esquerda, mas se tornaram pessoas que não aceitam mais a informação simplesmente do jeito que é apresentada, que buscam fontes, que tentam raciocinar e que duvidam e são céticas em relação a notícias que parecem falaciosas. Esse é o espírito que nós temos que estimular. E aí eu estou falando de canais de YouTube, de movimentos sociais, de partidos políticos, estimular um espírito científico. A ciência, qualquer pessoa que já estudou um pouco de ciência sabe que a ciência estimula muito que as pessoas sejam céticas, tenham dúvidas e investiguem essas dúvidas, que façam perguntas, levantem hipóteses, tentem comprovar ou não. Quer dizer, toda essa metodologia do âmbito da ciência, ela pode caminhar para se tornar mais senso comum na sociedade, e se isso acontecer, nós criamos uma espécie de imunidade contra a principal arma que a direita tem. Agora, não basta só enfrentar a direita dessa forma.
Nós temos que articular o nosso campo. E aí eu entro naquela coisa. Se a esquerda não se organizar em torno de ideias poderosas, coerentes e unificadas, e tentar a unificação do seu campo em torno dessas ideias, de uma agenda mínima e uma agenda expandida, eu vou fazer vídeos essa semana sobre isso, a esquerda vai ter muita dificuldade de conquistar a população e reconquistar parte da classe trabalhadora que aderiu ao populismo de direita. E isso é fundamental para que a gente volte a ganhar. Eu vou ser sincero com vocês em uma coisa que talvez muitos achem estranho, mas para mim, políticos progressistas ganharem eleições não é suficiente. Talvez para algumas pessoas seja. Algumas pessoas que têm uma visão assim de que Bolsonaro é muito estranho, muito mal, excepcionalidade, e basta que a gente bote alguém do nosso lado lá que tudo vai ficar bem. Eu tenho uma visão muito diferente. Eu acho que se botar alguém do nosso lado, mas essa pessoa estiver comprometida ou muito colonizada por interesses das grandes corporações empresariais e dos interesses do capitalismo internacional, pode ser vai ser um pouco melhor em questões como pandemia, indicados para ministérios e tudo mais. Mas em termos de uma agenda que transforme a vida da classe trabalhadora e melhore de forma material a vida dessa classe trabalhadora, provavelmente muito pouco vai acontecer. E se não houver uma melhora, né, se não acontecer uma melhora para a vida da classe trabalhadora, substancial na garantia de direitos sociais, na garantia de uma renda, na expansão do espaço cooperado. Se isso não acontecer, uma nova direita populista pode surgir no futuro, pode se tornar forte e pode voltar ao poder. Então a única forma de garantir que essa direita fascista brasileira, Chris Hoffmann, não volte é não só ganhar a eleição, mas depois de ganhar a eleição, com apoio de movimentos sociais, com apoio da sociedade civil organizada, partidos progressistas precisam construir uma agenda de reformas e transformação do Brasil. Para um Brasil menos patrimonialista, mais justo, com mais direitos sociais, com uma tributação mais justa, e que expande o investimento para democratizar os espaços de trabalho e de garantir renda e o mínimo de condições de vida para toda a sua população. Para fazer todo o país crescer e se desenvolver e todas as pessoas terem a oportunidade de se desenvolver e melhor contribuir para o país. Se a esquerda fizer isso em 4 ou em 8 anos, e caminhar nessa direção, não digo que vai conseguir resolver problemas tão complexos e tão densos em 8 anos, claro que não. Mas se caminhar nessa direção, e se fizer reformas nessa direção, a probabilidade de uma direita populista voltar me parece muito pequena. Então esse tem que ser o objetivo fundamental. O objetivo não pode ser só ganhar a eleição, o objetivo não pode ser só se livrar do Bolsonaro. O objetivo tem que ser a melhora concreta da realidade material da classe trabalhadora, dos mais pobres e da classe média brasileira. Esse tem que ser o objetivo. E para fazer isso, precisa de reforma tributária progressiva, precisa de aumento de investimentos em direitos sociais, precisa de uma renda mínima universal, precisa articular as universidades estaduais e federais com a produção cooperada e democratização dos espaços de trabalho e expansão do setor cooperativo para ele crescer significativamente em todas as áreas e a gente dá à classe trabalhadora a oportunidade de trabalhar em um lugar que eles próprios são os donos do meio de produção. Então tem muita coisa que a gente precisa fazer. E se a gente fizer nesse sentido, essa direita reacionária será derrotada e se isso for feito, eu acredito que as chances dela no futuro vão ser muito pequenas. Se nós não fizermos isso e interesses corporativos continuarem dominando a política, a direita populista pode sim crescer de novo e pode ganhar futuras eleições. E aqui fica um aviso, né, registrado nesse vídeo. Bem, era isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Agradeço pelas perguntas. Essa é só a primeira rodada de perguntas que eu vou responder aqui no Pergunte ao Professor André.
O canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador ou membro. Um abração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.